A igreja que ele está se tratando de uma igreja batista, né? E o caso que ele usa para medir aqui é a questão de divórcios, que na Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos é a mesma média do país. Então lá nos Estados Unidos eles fazem uma média de divórcio. Então vamos supor, deu ali de cada 100 casamentos, vamos supor assim, 35, 40% acabam em divórcio. Um exemplo, ele não trouxe aqui os números, né? E quando faz essa comparação dentro dos membros da Igreja Batista do Sul, está ali ou igual ou próximo, né? Então, também a média ali de 30 a 35 ou 40% de divórcio nas igrejas. Então, isso é algo chocante, porque a Bíblia nos traz a seriedade de um casamento usando um símbolo que é usado para a igreja, que se chama aliança. Por isso que nós usamos, eu não tenho usado, meu dedo engordou, e aí ela está guardada lá em casa, mas eu tenho uma aliança física, mas o importante é a aliança que se faz entre essas duas pessoas. Elas passam a ser considerados diante de Deus uma só carne. Então, não era para estar havendo divórcio entre cristãos, entre pessoas convertidas, mas assustadoramente isso tem crescido nas igrejas batistas do Sul, que somos nós aqui, né? Mas ali no caso Sul dos Estados Unidos, né? Então tem acontecido isso, mas não é diferente também aqui no nosso meio. A gente tem visto que até mesmo pastores têm reinventado, reajustado as normas que o apóstolo Paulo traz ali para bispos, né, maridos de uma só mulher. Aí eles ajustaram para que o entendimento do texto ali é que o pastor não tenha duas mulheres. Mas olha que absurdo, né? Ser um cristão com duas mulheres já é inaceitável dentro da igreja. Imagina um pastor com duas mulheres. Então o texto realmente ele está trazendo ali a questão essa importância de manter essa aliança, né? Se ela é uma só carne, se o marido é uma só carne, isso não pode ser desfeito, isso tem que ser mantido, custe o que custar. Então isso é difícil, o Senhor Jesus deixa isso bem claro para os discípulos, ao ponto deles falarem, bom, Senhor, se é assim, então é melhor não casar. E o Senhor Jesus fala, mas isso é para poucos, né? Aí a pessoa fala que não dá, esse casamento está com problemas, ele não me entende, ela não me entende, né? E vou ficar sozinho, né? Só que não fica sozinho. Larga aquele ou larga aquela, passa um tempo, se sente só, e aí quer arrumar outra pessoa. E esse ciclo sempre prossegue. Então, o cristão ele precisa ter, a gente, inclusive, a ideia mais para frente a gente trazer um estudo de casais, né, para a gente tratar à luz da Bíblia, né, a conduta entre casais em diversas situações. Mas o essencial é isso, é que um novo convertido, ele entende as dificuldades. Estávamos conversando ali sobre alguns irmãos que se convertem e a família não, os parentes não. Então, a firmeza que essa pessoa tem que ter para se manter frequente nos cultos, para poder estudar a sua palavra, vai sofrer perseguições, né? Mas precisamos confiar em Deus, que Ele nos mantém, né? Aquele que começou a boa obra há de completar. Então, nós temos que sofrer mesmo as consequências dessa mudança que Deus faz em nossa vida. Consequentemente, analisando essa falsa conversão, ou essa conversão desajustada que está acontecendo nas igrejas, nossas igrejas se parecem mais com clubes e instituições sociais do que com assembleias de pessoas verdadeiramente regeneradas. O que acontece? Pessoas têm seus problemas, têm suas aflições,
quem não as tem, né? Pessoas passando por depressão, pessoas passando aí por situações difíceis financeiras e acabam sendo mal evangelizadas, né? Onde as pessoas trazem um evangelho ali da solução dos problemas e não necessariamente o evangelho que diz: você precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo, crer em Cristo. O maior dos problemas Deus vai resolver, que é o seu pecado, a sua condenação, o seu destino de enfrentar a ira de Deus. Esse problema, com a conversão, com o arrependimento e fé em Cristo, isso é resolvido. Agora, as demais coisas, a palavra diz, isso será acrescentado. É um processo, Deus pode te dar tudo o que você precisa, não o que você quer. As pessoas precisam saber diferenciar isso. O que é necessidade, o que é desejo. Tiago condena essa oração, onde eu peço as coisas para satisfazer os meus desejos. A oração que o Senhor nos ensina é de acordo com a nossa necessidade, porque o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Então, começando com um evangelismo ruim, um evangelismo não saudável, um evangelismo doente, isso vai atrair para a igreja pessoas mal evangelizadas, pessoas que não vêm com uma conversão genuína, elas vêm em busca de algo que não é a salvação, e elas vêm em busca de algo que, na maioria das vezes, não vai ser atendido. Então, às vezes vem doente, continua doente. Às vezes vem deprimido, continua deprimido. Às vezes vem situação financeira ruim, continua, ou às vezes até piora a situação financeira. Vem com problema no casamento, às vezes até aumenta o problema no casamento. Então, elas vêm com o intuito delas, não é o que é proposto pelo Evangelho. Então, isso vai agregar nas igrejas. Ela deixa de ser uma assembleia de pessoas verdadeiramente ou genuinamente regeneradas, e é um lugar onde as pessoas se encontram para fofocar, para ter ali uma espécie de encontro de famílias, qualquer coisa menos um lugar onde realmente nós nos reunimos e Deus é o centro do nosso assunto, da nossa conversa. Estamos focados ali em ajudar os irmãos em oração, nas suas necessidades, tentando o máximo possível trazer assuntos bíblicos para nos aperfeiçoarmos no entendimento, no conhecimento. Isso é uma coisa que tem se tornado raro nas igrejas, né? Então, próximo slide. Eu achei que já estava lá no... Porque, agora vai falar sobre as presbiterianas, né? Porque as igrejas presbiterianas pelo mundo estão aceitando pastores homossexuais. É uma postagem do Augusto Nicodemos, né, que é pastor da igreja presbiteriana. E ele traz aqui então que isso está acontecendo nas igrejas presbiterianas. Isso está conectado com o slide anterior. Pessoas mal evangelizadas, pessoas que não foram instruídas ao arrependimento. Como é que vai haver uma conversão se a pessoa não sabe, se ela não entende que está andando na direção oposta à vontade de Deus? Como Paulo, né, citei na aula passada, Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. Ele estava indo na direção contrária. Por isso que o Senhor Jesus fala para ele: difícil para você é recalcitrar contra os aguilhões. E aí João Ferreira de Almeida não ajuda em nada nessa tradução, né? Por isso que os irmãos falam: você, né, você não gosta do João Ferreira de Almeida. Não é isso. A tradução nos nossos dias atuais seria: você está dando soco em pregos, em pontas de pregos. Você está se ferindo, você está se machucando, Paulo. Para com isso, rapaz. Vou te mostrar
pelo que vale a pena se ferir, se machucar, que é em prol do Evangelho, a favor de Deus e não contra Deus. Então essas pessoas que não recebem esse Evangelho, entram nas igrejas, elas não são, o pecado delas não é confrontado. Conversando com algumas pessoas que são homossexuais, sentando e conversando, dando uma atenção para elas, isso é uma coisa que eu pretendo mais para frente trabalhar com essa igreja. Eu espero que ela seja mais madura para podermos tratar dessa questão de como abordar pessoas nos seus pecados, nas suas práticas, nas suas inclinações, com um coração totalmente preenchido pelo Evangelho e não pelos conceitos humanos ou pré-conceitos humanos, para você sentar, ouvir a pessoa, ouvir as lutas, as aflições dessas pessoas, né? Com amor, mas sem passar para elas a ideia de que aquilo que ela está praticando é normal, que está tudo bem o que ela está fazendo. Então nós temos que saber de uma forma polida, de uma forma bíblica, falar para ela: olha, esse pecado, esse desejo que você tem, a Bíblia chama de pecado. Eu também tenho desejos pecaminosos. A sociedade muitas vezes pode ver o meu pecado como algo normal, como algo comum. E ela condena o seu, mas não condena o meu. Mas Deus condena os dois. Ele condena o meu pecado, e também... Som, aí. Abaixa não, isso aí. Ele condena o meu pecado e condena também o seu pecado, né? Então a gente tem que ter fazer um estudo preparatório para isso, e para que não aconteça no nosso meio nenhuma espécie de repúdio já pré-formado em nossa cabeça: não vou encostar porque senão vai passar, isso vai me contaminar, vou me sujar. Não, nem esse repúdio aconteça, e também não aconteça aquela varrer a sujeira para debaixo do tapete e falar que está tudo bem. Tá? Mas nós precisamos... Obrigado, irmão. Nós precisamos, então, ter essa atenção, porque a consequência, então, vai ser essa aqui apresentada nas igrejas presbiterianas, apresentada por Augusto Nicodemos. Não se trata de uma igreja neopentecostal, uma igreja church, né, que a gente chama, que está se adequando, se moldando ao mundo. A denominação é uma denominação histórica, e ela é conhecida pela sua rigidez na aceitação de membros, ela é conhecida pela sua rigidez na pregação do Evangelho. Então, ali é a picanha de Satanás, né? Ele quer essa igreja, ele quer devorar ela, ele quer entrar ali naquele meio e trazer vergonha, trazer humilhação, envergonhando o nome de Deus, não naquelas igrejas que já atendem, satisfazem o desejo dele. Aquilo ali é o assem, né? É a carne moída de segunda dele. Ele quer mesmo aquelas que são conhecidas pela sua obediência à palavra. Então isso realmente é algo muito preocupante. Uma igreja presbiteriana aceitando pastores homossexuais. Não pode aceitar nem pastores homossexuais, nem pastores adúlteros, nem pastores relaxados, nem pastores viciados em drogas, em alcoolismo, né? Em situação de casamento que traz vergonha para a sociedade. Então ele tem que seguir ali aqueles princípios que o apóstolo Paulo nos orienta na palavra. Então ele fala assim: 2 denominações presbiterianas acabam de decidir no plenário de suas assembleias gerais que homossexuais praticantes podem ser pastores nas igrejas delas. É importante destacar praticante, porque quando nós formos estudar um pouco mais sobre isso, a gente vai aprender bem a separar essas coisas. Existem pastores que têm essa inclinação sexual.
eles têm predileção, eles sentem atração por pessoas do mesmo sexo, assim como existem mulheres também, mas eles lutam contra isso, eles batalham contra isso, eles mortificam a carne o tempo todo, porque eles querem seguir a Deus e amar a Deus e servir a Deus. Essas pessoas, elas têm assim o seu valor diante de Deus, porque uma coisa é você não praticar um pecado porque você não sente vontade de praticar aquele pecado. Então, qual o mérito que você tem? Eu normalmente me sinto atraído pela minha esposa, que é um sexo oposto. Não é? Nos apaixonamos quando éramos jovens, mas cometemos um pecado dentro daquilo que a sociedade traz como normalidade, porque nós tivemos relação antes de nos casarmos, né? Nós saímos para curtir as coisas do mundo, fazer a vontade do mundo. Então, assim, praticamos o pecado, né? Dentro de uma coisa que a sociedade tem como normal. Então, qual seria o mérito, né, diante de Deus nós pontuarmos, né? Fazemos ponto ali com Deus? Era resistir esse desejo que a sociedade tem como normal. A Bíblia também traz como normal, né? Deus fez macho e fêmea, ali, né? Homem e mulher. A ideia de casal na Bíblia é homem e mulher. Mas mesmo dentro dessa visão correta de relacionamento, o ideal era que se esperasse para casar, que fizesse tudo bonitinho, né? Planejasse, casasse e tal. Tudo conforme a Bíblia nos instrui. Então, os dois desejos são desejos carnais, desejos pecaminosos. Tá? A prática é que vai ali ser a condenação. Então ele fala assim, homossexuais praticantes. Pessoas que mantêm um relacionamento assim, eles alimentam esse desejo carnal. Agora, aquele que luta contra esse desejo carnal, né, para fazer as coisas da forma que agrada a Deus, essas pessoas, elas são verdadeiros convertidos. Porque eles entendem que aquilo que eles têm vontade de fazer é errado. Como o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Ele está generalizando ali, não que ele mesmo. A gente vê a prática, o apóstolo Paulo se abstém, quase que na sua totalidade, de se desfrutar de benefícios, né, de prazeres carnais. Mas ele traz de uma forma geral ali, né? A natureza humana é essa, né? Se ele tem vontade de fazer alguma coisa boa, um novo convertido, e se ele acaba não fazendo, mas se ele bobear o mal que ele não quer fazer, então ele acaba fazendo. Então, a gente precisa entender por que eles colocam homossexuais praticantes, né? Por que eles não podem ser pastores nas igrejas? Porque eles cedem à vontade da carne, porque eles deveriam resistir esse desejo por amor a Deus, e buscar uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, mas isso eles acabam não fazendo e acabam trazendo escândalo para dentro da igreja, que é algo que o apóstolo Paulo sempre vem instruindo para que a igreja evite isso, evite o escândalo. A igreja é a referência de Cristo aqui no mundo, né? Onde as pessoas podem conhecer a Deus, conhecer a Cristo, nas igrejas instituídas. Elas estão aqui para isso, para adorar a Deus, mas para ensinar sobre Deus, para falar sobre Deus. Então, a primeira foi a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, da América, a PCUSA. Aí ele tinha uma notícia aqui também, mas não dava tempo da gente ficar trazendo isso. Vamos focar no que é essencial. E ontem, essa postagem de 2011, tá? Então já tem esse ontem aqui já faz pelo menos mais de 10 anos. Então, foi a vez da Igreja Presbiteriana da Escócia. Aí também tem uma notícia lá que falava sobre isso, a Church. Tá Church aqui, mas não é porque essa modinha não, né? Church, igreja em inglês, né? Da Escócia.
Então eles votam a favor, eles aceitam então agora pastores gays no ministério. Então ele traz aqui uma referência de Paulo e Barnabé, o pastor da igreja que preparou esses slides aqui, ele lembrou desse episódio de Paulo e Barnabé, assim que eles curaram um coxo lá em Listra, né? E, bom, Atos 14:15 diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo que há neles. Então ali, qual que era a prática pecaminosa daquelas pessoas? A idolatria. Então eles buscavam alguém para adorar. Eles buscavam alguém para adorar, mas eles queriam que essa pessoa fosse diferente deles. Uma pessoa com superpoderes, né? Uma pessoa que se destacasse. E Paulo está falando, não tem nada de diferente de nós em relação a vocês. Nós temos essa fraqueza que vocês têm, nós temos também. Paulo fala, eu também tenho. Somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Não é? Então, o interessante quando nós vamos trabalhar a abordagem da evangelização, a gente tem que ter esse entendimento. Nós não somos, mas na frente ele vai falar aqui sobre evidências da conversão, nós não somos convertidos pelo nosso esforço, né? Nós não somos convertidos, e essa mudança de vida, ela não é mérito nosso, é a ação de Deus em nossas vidas. Então Paulo está falando assim, por que nós estamos trazendo o Evangelho para vocês? Vocês estão focando aqui nas curas, nos milagres, nessas coisas aqui, mas vocês deveriam focar naquilo que nós estamos anunciando. O que nós estamos anunciando? O Evangelho. E para que nós estamos trazendo esse Evangelho para vocês? Para que dessas coisas vãs, essas coisas inúteis, essas coisas sem sentido que vocês fazem, vocês sejam convertidos não a vocês mesmos, não a uma seita, não a uma religião, no sentido generalizado da palavra, mas se sejam convertidos ao Deus vivo. Vocês estão indo contra Deus, vocês precisam dar uma volta, aí são 180 graus, né? Senão 360 você volta para o mesmo lugar, né? Então 180 graus ali, você precisa dar essa volta e a favor de Deus, segui-lo, como a Bíblia fala, seguir a Cristo, é você ir na mesma direção que Ele está indo. Quando a gente assiste lá, os irmãos que já assistiram o The Chosen, tem uns peixinhos nadando em círculo na apresentação, né? E aí um se destaca, muda de cor e vira e vai na contramão daquele fluxo ali, né? E aí depois outros peixinhos também vão mudando de cor e vão seguindo ali na mesma. Então a ideia ali é conversão. Está todo mundo indo no mesmo fluxo, mas de repente eles recebem uma visão, um entendimento que os outros não receberam. Então eles mudam e vão no outro sentido. São coisas vãs. O apóstolo Paulo vai falar sobre coisas em que ele investiu durante toda a sua vida. Ele vai falar, eu reputei todas essas coisas como esterco. Porque João Ferreira de Almeida não vai falar ali cocô, ele acha feio, né? Então ele fala, eu reputei todas essas coisas como esterco. São coisas inúteis, ainda que o esterco tenha uma utilidadezinha ali, né? De animal. Coloca nas plantinhas para adubar as plantas e tal, mas o do homem contamina o solo, né? Tanto que a gente tem que ter rede de esgotos aí e tal. Então Paulo fala, eu considero tudo isso como coisas imundas, coisas sem utilidade. Agora não, agora eu estou indo na direção certa, agora eu estou sofrendo, estou sendo ferido por algo que vale a pena, e não mais indo na direção contrária a Deus. Então Paulo traz aqui essa palavra, é necessário então uma conversão de pensamentos, de propósitos, enfim. Então Dever traz aqui 5 perguntas para a gente, sobre conversão. É necessário se converter? Isso é algo que nós temos que refletir sobre isso. Por mais óbvio que possa parecer,
Muitas igrejas hoje estão deixando a conversão como algo opcional. Você pode converter se você achar que é necessário, mas se não, segue aí sua vida. O importante é que você esteja numa igreja, buscando a Deus, servindo a Deus, e está tudo certo, né? Não está tudo certo, não. Não está tudo certo, não. É necessário uma conversão. E há pessoas que estão nas igrejas por motivos diversos, né? Um dos mais comuns é o rapaz conhece uma moça na igreja. É que geralmente é assim, né? Estou trazendo essa visão do homem para a mulher, porque acho que é o mais... Mas acontece o contrário também, né? Uma moça vê um rapaz na igreja, quer ver uma pessoa direita, quer uma pessoa que não é baladeira, uma pessoa que tem princípios morais, né? Uma pessoa que tem, muitas vezes é de família, uma família decente. Então ele busca ali na igreja uma pessoa para atender esses requisitos que ela tem. E aí ele lá começa a ir na igreja, faz amizade com o pastor, com os irmãos, com a família, mas em nenhum momento essa pessoa parou e se questionou: eu creio nisso que eles creem? Eu temo a esse Deus que eles temem? Por que eu estou indo nessa igreja? Não? Mas é uma pessoa que não foi tocada. Então, ela pode ser membro da igreja, ela pode então... Porque ela já está há 1 ano nessa situação, já noivou com a moça, está pensando em casar, está até respeitando ali o tempo dela, do celibato, né, de não ter relação, muitas vezes isso até acontece. Mas essa pessoa, por isso, ela pode se batizar, se tornar membro da igreja sem uma conversão? Não pode. Não pode. Mas é muito comum as igrejas acabarem meio que abrindo concessões. E aí dizendo que a conversão ela é opcional. Não é. Não é. A igreja precisa ser dura. E muitas vezes é duro isso. Vai arrumar problema com o namorado ou a namorada que já está na igreja. Vai arrumar muitas vezes problema com a família. Poxa, vocês estão sendo duros demais, né? Com meu filho, ou com a minha filha, ou com meu genro, ou com a minha genra. Nora, né? Genra não, né? Ainda bem que eu corrigi a tempo aqui, né? Essa vez os irmãos estão espertos, deram risada porque estão espertos, né? Só o Oliver que não riu. Não está prestando atenção, né, Oliver? Você está lendo aí, né, rapaz? Eu vou te pegar aí, hein? Então, acontece. E aí a igreja, muitas vezes, para não arrumar confusão, acaba relevando. Então, é necessário sim. É possível uma conversão? Então, muitas vezes as pessoas vão achar que tem casos que não tem jeito não. Você fala, essa pessoa aí não dá para converter não. Essa pessoa tem 60 anos. E a vida toda foi assim. E a gente olha e fala assim, essa aí não... Nem Deus, né? Não, a pessoa não declara abertamente, mas, né, se for levar o pé da letra, a pessoa está dizendo, e nós, né, eu me incluo nessa, se nós dizemos que é impossível que uma pessoa que a gente conheça se converta, é como se estivéssemos dizendo que nem mesmo Deus pode mudar aquela pessoa. Então a gente precisa estar atento a isso. Sim, toda conversão vinda da parte de Deus é possível. Ele vai tratar com mais detalhadamente isso lá para frente, né? De que mudança necessitamos? Então, que coisas precisam mudar na vida dessa pessoa para que ela, de fato, seja convertida? Isso é uma coisa interessante, porque há pessoas, e eu, durante muito tempo, fui ensinado assim, de que o nosso desejo carnal, a nossa inclinação carnal, ela é mudada, como se fosse desligada a chavinha ali. Né? Então a pessoa ali ela é inclinada ao alcoolismo, por exemplo, não uma ideia de ingerir, porque senão Paulo não aconselharia para Timóteo que tomasse um cálice de vinho, senão Paulo teria condenado a igreja, não pela falta de amor com os pobres na hora da ceia, mas pelo fato deles estarem usando vinho fermentado na ceia, não é essa questão, mas o alcoolismo é um pecado, e há pessoas que têm problema. Elas não podem sentir cheiro da cerveja, ou do vinho, ou da pitu, né? Como os irmãos Zé, ele sempre está citando. Você acha que ele é meio inclinado no negócio da pitu aí, né? Brincadeira.
Depois ele vai ouvir isso aqui, brincadeira, tá, irmão Zé? É só vai quebrar o gelo aqui. Há pessoas que sentem um cheiro e elas ficam alvoroçadas, aquilo começa a dar uns comichão e a pessoa até se descontrola, o alcoolismo, a dependência do álcool. Então, esse desejo, muitas igrejas ensinam que se você se converter, ele vai desaparecer. Ó, virou fumaça. Senão, os irmãos mandaram lá naquele pastor que ora lá, pastor, né? Aquele sujeito lá, né? Fazendo aquela encenação e o cara é viciado em bebida e tal, ele dá o copinho para cheirar, o cara fica todo... Aí depois ele vai fazer uma oração ali que ele vai repudiar aquela bebida. Então depois que ele faz a oração, ele leva lá o copo para a pessoa cheirar, fica com ânsia de vômito, né? Encenação aquilo. Mas existe esse ensinamento nas igrejas, que se a pessoa se converter, essa inclinação dela vai sumir. Não há base bíblica para isso. Quero pegar um exemplo aqui de uma referência que eu acho que tem um certo peso na Bíblia. O judaísmo, ele traz a ideia de que a salvação é por meio do legalismo, é cumprindo a lei que a pessoa alcança a salvação. Isso é um ensino, é uma doutrina. Pedro foi ensinado assim. Todos os outros discípulos também foram ensinados assim. Mas eu quero trazer aqui, destacar Pedro, porque isso foi uma coisa que demorou para sair dele, né? Para ele aprender, pelo menos, a combater esse ensino. Porque Pedro ele tem essa visão judaizante sobre a lei, que é muito forte nele. Mesmo depois, quando ele já recebeu o Espírito Santo e ele já está evangelizando, ele está sentado junto com os gentios. Quando se aproximam os judeus, ele sai de perto dos gentios e vai para perto dos judeus. Ainda é forte isso em Pedro. Então, a conversão, ela vai nos trazer a ideia, né, o entendimento de que aquilo é errado, mas não necessariamente vai nos tirar o desejo, né, aquilo que é forte em nós. Tanto que Paulo faz a correção em Pedro. Nós não vemos Pedro se levantando e falando: "Ô Paulo, quem é você para estar falando de mim aí e tal, né? Chegou ontem aí na casa, já quer sentar na janelinha e tal." A gente não vê Pedro falar isso. Ele sabe que aquilo está errado, né? Só não resistiu o desejo de fazer. Então, precisamos entender o que essa mudança envolve, né? Isso também nós vamos aprender. E como acontece essa grande mudança? De que forma isso acontece? A gente precisa saber os processos e tal. Isso leva um tempo. Nós éramos bebês quando nos convertemos, somos novas criaturas, nascemos de novo. Então existe um processo de amadurecimento. Então vamos lá. Próximo slide. A necessidade da conversão, então. É necessária? Efésios capítulo 2, versículo 1 e Romanos 3, de 9 a 20, eles mostram isso, né? Na situação injustos, mortos, pecadores, sem temor de Deus, carnais e corruptos. É o nosso estado antes da conversão. Nós necessitamos desesperadamente de uma mudança interior e de uma nova força vital. Nós precisamos de vida, um novo rumo, uma nova direção. Não dá para se chegar diante de Deus nessa condição de Efésios 2:1 e Romanos 3, de 9 a 20. Não dá. Isso não, é inaceitável diante de Deus. Então, uma mudança precisa acontecer. Não necessariamente estou dizendo que nós vamos realizar essa mudança. Não é essa a ideia. Mas isso precisa acontecer. Tá? Então, estamos tratando aqui da necessidade da conversão. É necessária? A Bíblia fala que sim. Né? A Bíblia fala que sim. Então, dizer-lhes, dize-lhes, né? O texto de Ezequiel 33, 11. Não está certo aqui, né? Para não... Virar aqui na folhinha. Então, o texto de Ezequiel 33, 11, na revista atualizada, diz-lhes: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, dos vossos maus caminhos, porque é vez de morrer, ó casa de Israel. Então, é uma palavra aqui diretamente para o povo de Israel. Mesmo sendo povo, é necessário que eles se convertam. Estão na direção errada, estão na idolatria, estão em busca de Baal, né? Estão ali na visão achando que a prosperidade, né, desenfreada, aquela busca desesperadora sobre enriquecer, ele está um degrau acima, eles entendem que aquilo não é uma idolatria, mas na frente Paulo vai deixar claramente que se trata do Deus Mamon, que é o amor à riqueza, né, o amor à prosperidade. Então tem a idolatria de outros deuses, mas essa idolatria em busca da prosperidade como alvo principal da vida deles. Eles têm, inclusive, pecados na questão sexual também, graves. Então ele fala assim, Deus fala que é preciso haver uma conversão. Nós vamos entender mais para frente quando ele fala, às vezes a gente vai falar assim, eu me converti ou eu fui convertido. Às vezes tem esse dilema, né? Mas fala assim, quando eu me converti, alguém vem e corrige. Não, quando você foi convertido, quando Deus te converteu. Então, vamos tratar mais para frente um pouco dessa questão, aqui também vai ser tratada. Porque aqui o texto fala, convertei-vos, vocês precisam fazer isso, vocês precisam mudar. Então, Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Eita, outro texto aí problemático, né? Nossos pecados são cancelados, né? Como é que pode ser cancelado se Cristo pagou, né, pelo nosso pecado? Mas aí existe uma visão de uma vida após conversão, ou pessoas que já conhecem a palavra de Deus, já conhecem o Evangelho, continuam numa vida errada, uma direção que é contrária a Deus. Precisamos então nos arrepender, precisamos mudar a direção, e aí nós não praticaremos pecados que haveríamos de praticar se andássemos nessa direção. Outro texto, Mateus 18:3, ele diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui é aquela grande questão, aquele grande dilema entre Nicodemos e o Senhor Jesus. O que é preciso para ser salvo? Você precisa se arrepender e ser convertido, ou vos converter. E aí há um novo nascimento, né, que Jesus está falando aqui, sobre se tornar como crianças. Olha a importância de estudar o texto. Se tornar como criança é o novo nascimento, é ser gerado novamente. E quando somos gerados novamente, somos bebês. Daí quando Paulo vai falar sobre a ideia de trazer neófitos para liderar a igreja, para conduzir a igreja, isso não é aconselhável. Entendo aí a preocupação de alguns irmãos, né? Mas temos que começar de algum ponto. Aqui ele está falando, vai falar sobre pessoas já recém-convertidas, trazer para dirigir uma igreja. Isso não é bom. O próprio apóstolo Paulo, quando ele é convertido, quando ele se converte, ou é convertido, ele fica um tempo estudando a palavra, né? Depois ele vai ter contato com os discípulos, depois ele vai começar realmente um ministério de evangelismo. Mas é preciso então nascer de novo. Aí nós nos tornamos crianças, começamos a aprender sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus, sobre quem é Deus. Se isso não acontecer, se nós não nos tornarmos como crianças, se nós não formos gerados novamente, de modo algum entraremos no reino dos céus. Então a importância da conversão era necessária? Sim. Sem isso, simplesmente não se pode entrar no céu. São 10 horas,
Vamos dar uma pausa para água, banheiro, esticar as canelas. Daqui 10 minutos nós voltamos. Era só a água, irmãos. O café é das 8h30 às 9h. Estamos nos ajustando ainda, né? Dá mais linha no cabo do fone da Dona Maria aí, por favor. O cabo está muito justo aí. Isso, aí. Ok, irmãos, então vamos retomar aqui. Sobre a autoconversão, né? A transformação que é proveniente, né, da conversão. A autotransformação é possível? Autopurificação e autorrealização, isso é possível? É algo psicológico, algo do nosso potencial? Então ele vai falar aqui que é possível, não por nós, mas vindo de fora de nós. Para nós é impossível, mas não para Deus. Aí vamos lembrar da passagem do jovem rico, né? O Senhor Jesus fala assim: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Os discípulos então falam: bom, se é assim, então quem que vai entrar no reino dos céus? Né? Então há duas visões sobre essa passagem. Uma diz assim que os discípulos entendem que eles também querem ficar ricos, tanto que João e Tiago se antecipam aos outros discípulos e já tentam reservar para eles ali o lugar da esquerda e a direita do trono de Cristo, né? Ou seja, isso evidencia que até mesmo João, que é discípulo amado ali e tal, tinha uma visão errada, né, sobre o reino de Deus. Então ali dessa passagem de Jesus do jovem rico, dá a entender que os discípulos também querem ficar ricos, e se os que querem ficar ricos dificilmente entrarão no reino dos céus, então quem vai entrar? Os discípulos entendem que ali eles também estão fora dessa lista de Jesus, na visão deles ali, não? Mas outros dizem que havia naquele tempo a ideia de que uma pessoa próspera, uma pessoa rica, era uma pessoa abençoada por Deus. Ela estava tão próxima de Deus que ela recebia muitas bênçãos da parte de Deus. Então entendia-se, ao contrário do que Jesus estava ensinando, de que uma pessoa rica era uma pessoa que estava mais alinhada a Deus ali. E aí, né, olha o rumo que tomava isso aí, né? Mas eles entendem, seja de uma forma ou de outra, eles entendem que então é impossível. Ninguém vai conseguir então chegar no reino de Deus na visão dos discípulos. Aí a resposta do Senhor Jesus: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a conversão nossa, por nossa capacidade, ela é impossível, mas vindo de Deus torna-se possível. Mudar de direção das minhas convicções, dos meus propósitos, das minhas, enfim, a maneira como eu reajo e interajo a esse mundo, mudar essa visão, humanamente é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, temos que ter esse entendimento. E aí, quando a gente vai falar sobre eu me convertir ou eu fui convertido, as duas coisas. O Evangelho entrou em minha vida, me potencializa para uma conversão, abre a minha mente, o meu entendimento, e então aquela guerra espiritual que é falada na palavra, que a carne milita contra o espírito, aquela guerra é iniciada. Então, se eu alimento a minha alma com a palavra de Deus, eu fortifico o meu espírito e a carne vai perdendo. Mas se eu alimento a carne, eu enfraqueço a minha alma, o espírito, e a carne vai prevalecendo. Vai chegar uma hora que Deus vai puxar a cordinha, né?
E melhor que isso não aconteça, a Bíblia fala. Melhor que não aconteça, melhor que você obedeça, não seja como o cavalo e a mula, que precisa de reios e cabrestos, mas seja obediente. E aí você só ganha com isso, né? Então nós vamos entendendo o processo de conversão. Humanamente é impossível. Eu não posso dizer eu me converti pelo meu próprio potencial, pela minha própria sabedoria, pelo meu próprio... Eu me toquei de que eu estava errado. Essa visão está errada, nesse sentido ela está errada. Agora, se eu digo eu me converti porque eu fui capacitado por Deus para isso, está dentro. Ou se eu disser Deus me converteu, Ele mudou a minha maneira de entender, também está certo. O que eu não posso de forma alguma achar é que eu posso me mudar por mim mesmo. Isso está errado. Então ele vai trazer a base bíblica para isso, que é Jeremias 13, 23. Pode, acaso, o etíope, né, pessoas de pele escura, mudar a sua pele? Ou o leopardo, que é cheio de manchas, ele pode mudar as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Se na nossa cabeça, né, crescer a qualquer custo é a nossa filosofia de vida, né, não importa se eu estou pisando na cabeça de outras pessoas para subir, para prosperar, mas todo mundo faz assim, o mundo é dos mais espertos, né? Quem pode mais chora menos, eles que lutem, e aí vai passando o tempo, as pessoas vão inventando novos provérbios para alimentar essa ideia de que cada um tem que ver o seu lado e o outro que veja o seu lado também. Se é essa visão que nós temos de amor próprio, como é que nós poderíamos então amar ao próximo, ou honrar, dar honra, preferência ao meu irmão antes de mim? Né? Como que eu poderia me preocupar com o estado de uma pessoa próxima a mim, se a minha visão é eles que lutem? Né? Então precisa haver uma mudança, uma conversão. Eu não posso ficar bem, me sentir bem, se tem alguém próximo a mim num estado de sofrimento. Eu preciso me preocupar com aquela pessoa, porque foi o que Cristo fez por nós. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós não podemos mudar a nossa natureza, isso tem que vir realmente da parte de Deus. E usou o exemplo do etíope e do leopardo ali. A conversão é realmente possível, Atos 9:35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E o 11:21 diz, a mão do Senhor estavam com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então está trazendo aqui que a conversão sim é possível, ela acontece. Traz duas referências de Atos, que são um livro chamado Atos dos Apóstolos. Alguém disse certa vez que o nome certo do livro deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Mas fica bem claro essa visão quando nós lemos o livro de Atos. Então, sim, é possível, e tivemos aqui pelo menos duas citações de ação do Espírito Santo convertendo pessoas em cidades distintas. De que mudança nós necessitamos? Né? O que precisa mudar quando nos convertemos ou quando somos convertidos? Precisamos abdicar de que somos donos de nós mesmos, ou seja, nós temos que ter a ideia que nós pertencemos a um Senhor. Se não conhecemos a Cristo, somos escravos do pecado. Se conhecemos a Cristo e nos convertemos a Ele, somos escravos dele. Então, nós não somos donos da nossa vida, não. Como muita gente fala assim, eu sou dono da minha vida. Você é um iludido. Né? Essa pessoa é um iludido. Ou servimos a Cristo, ou servimos o pecado. Ou somos filhos de Deus, ou filhos do diabo. Precisamos entender isso. Nós não somos donos de nós mesmos, nós não somos senhores do nosso destino. Nós precisamos, então, passar a entender, admitir que precisamos de reorientação em direção ao reino de Deus. Então, essa mudança é essencial, essa mudança é indispensável
essa visão sobre nós mesmos, sobre o controle de nossas vidas, e um dobrar de joelho, um se prostrar diante de Deus, reconhecendo que Ele é que é dono das nossas vidas. Sem esse entendimento, sem essa base, tudo vai mal. A pseudo-conversão, ela é um desastre para a igreja. Se a pessoa não entender que Deus é que reina, que Cristo é que reina em nossas vidas, todo o resto é perdido. Não aproveita para nada. Então isso é o passo, é a mudança necessária. É um assentimento mental, né? Não somente. Né? Ou seja, não é, eu agora passei então a entender, né, que preciso fazer coisas. Não somente. Mas envolve tanto a mudança do coração, como o crer e confiar somente em Cristo e em sua palavra. Talvez tenhamos que entender um pouco sobre o que significa mudar de opinião ou mudar de conceitos e mudança do coração, né? São coisas, às vezes a gente entende uma coisa, mas o nosso coração, o nosso ser, né, o nosso emocional ainda está preso àquilo. Vamos lembrar o caso de Pedro novamente. Mentalmente ele sabia, ele foi orientado sobre a inserção dos gentios na aliança, na nova aliança de Deus. Pedro estava lutando contra isso, mas ele já tinha entendido. Ele foi na casa de Cornélio, ele fez todo aquele processo, ele vivenciou essa mudança, mas o coração ainda estava preso a um ensino antigo, a uma coisa antiga. Então essas coisas precisam acontecer, né? Tanto a mudança do coração, como crer e confiar somente em Cristo e em sua palavra. São duas coisas que precisam acontecer em nossas vidas. Então o que essa mudança envolve? Uma resolução moral. Não é o desenvolvimento da sua própria moralidade e justiça, mas a imputação de uma nova justiça. O que acontece? Agora eu pertenço à Igreja Batista em Calmon, Viana, né? Passei por esse processo, fiz o 9 marcas, fiquei bem informado a respeito de uma igreja saudável, me batizei, tornei membro da igreja. Agora eu preciso tomar cuidado com o que eu faço ou deixo de fazer. É uma questão moral, né? Se eu deixo de lado tudo aquilo que eu aprendi sobre o processo salvífico de Deus, e agora eu passo a adotar como maneira de andar, de santificação, não é? Depende de mim, depende do meu comportamento, como se eu pudesse mudar apenas o exterior do meu corpo. Isso está errado. Precisa haver uma imputação de uma nova justiça. Deus vai me orientando por meio da palavra, óbvio, né? Vai colocando dentro de mim a imputação, a maneira de eu me conduzir. Se nós olharmos ali, então, voltando à ilustração do jovem rico, era um jovem que tinha ali 90%, digamos assim, de sucesso na cabeça dele, de uma vida que agrada a Deus, de uma vida de santidade. Mas esses 10%, que na cabeça dele era 10% que faltava, era o essencial apresentado por Cristo. Ele precisava se desprender do amor pelo material, pelos seus bens. Ele precisava amar os pobres, compartilhar o que ele tinha com pessoas que não tinham. Ele precisava abandonar toda essa vida de apego às coisas materiais e precisava seguir a Cristo. Então, consegue fazer isso? Não. Então, sinto muito. Gostei muito de você. Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para ele, gostei muito de você. Mas o essencial não foi dado a esse jovem. A ele não foi concedido o amor de Deus, né? O amor salvífico. As pessoas às vezes questionam, mas aqui está escrito que Jesus amou aquele jovem.
seria mais no sentido assim, ele gostou, simpatizou com o jovem, mas ele não recebeu o amor de Deus. Então isso é algo que pesa o coração, mas é assim que funciona. Não é o nosso querer, mas é o querer de Deus. Isso é imputado por Deus. Essa mudança é Deus que coloca dentro do seu escolhido, e ele vai adquirindo isso à medida em que ele vai ter essa relação com Deus, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, toda a prática eclesiástica, né? Toda a parte que envolve o trabalhar nosso nas igrejas, tudo isso vai imputando dentro de nós uma nova justiça. E praticar boas obras. Né? Isso a mudança que ocorre na conversão envolve praticar boas obras? Sim, mas não somente. Né? Mas envolve tanto a mudança do coração como o crer e confiar somente em Cristo, em sua palavra. Eu devo praticar boas obras, eu devo ajudar as pessoas, mas no meu coração eu não posso entender que isso corrobora, que isso de alguma forma, Jesus fez 99%, então 1% cabe a mim fazer. Esse entendimento é errado. Eu não posso pensar dessa forma. Eu anulo a obra perfeita de Cristo na cruz, quando eu penso que existe algo que eu tenho que fazer para completar a minha salvação. Então nós temos que entender, sim, temos que fazer boas obras, mas a nossa fé, a mudança do coração, ela nos faz entender e confiar somente em Cristo e em sua palavra. A minha fé, a minha certeza de salvação, ela está na obra de Cristo, não na minha obra. Então, ainda nesse tópico, o que essa mudança envolve? Nós precisamos nascer de novo. E Jesus fala isso para Nicodemos, né? Deixar de adorar o eu para adorar e focar em Cristo. Mudar da condição de pecadores para perdoados e admitidos no seu reino. Eu tive que trazer uma devocional, já meio que finalizamos ali na Brasil para Cristo, mas os irmãos me deram um aperto lá, eu queria sair fora, mas eles trouxeram uma proposta mais interessante e acabou que eu vou continuar no grupo, mas com menos dedicação do que eu estava nessa agora. Mas então eu trouxe uma palavra lá sobre Apocalipse, né, de 1 a 6, e uma coisa que eu destaquei ali para os irmãos que tocou meu coração foi João era um discípulo amado de Jesus. Pelo menos é o que entendem os historiadores, que João, que escreve Apocalipse, era o mesmo João que era discípulo amado. E quando João se relaciona com Cristo, homem diminuído, vamos dizer assim, né, que era kenosis, esvaziado do seu poder, feito menor que os anjos, quando ele se relacionava com esse Senhor, com esse Cristo na sua forma humana, humilde, era diferente. Reclinava sua cabeça no ombro de Jesus, ele tinha aquela amizade, né, aquele companheirismo, aquela parceria, e aí voltando de novo aí o deixoso, aquela coisa ali do dia a dia, né, aquela como dois jovens de 30 e poucos anos que tinha muita coisa em comum e tal, né? Quando o João encontra com Cristo na revelação da ilha de Patmos, quando ele se encontra na ilha de Patmos, é totalmente diferente. Quando João se volta para ver quem está falando com ele, ele cai prostrado, sem força nenhuma, desmaiado. Ele apesar de ter o seu pecado perdoado por Cristo, ele ainda habita um corpo de pecado. Ainda é um corpo não regenerado, um corpo pecaminoso. E esse corpo não resiste à santidade e o poderio, à glória de Cristo. Se Cristo se manifestasse na sua glória aqui, todos nós, se não morrêssemos, ficaríamos no mesmo estado de João. Estado de desmaio, né? Exauridos fisicamente. Então, precisamos entender isso. Nós somos
incapazes, né? Como o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, sem mim vocês nada podem fazer, e se mesmo que vocês façam tudo que foi mandado, quando vocês precisam ter em mente, nós somos servos inúteis, né? Então, precisamos ter esse entendimento, deixar de adorar o eu não sou nada, eu sou apenas pó. E focar em Cristo, mudar a condição de pecadores, agora nós não somos mais pecadores, mas nós somos perdoados e admitidos no reino de Cristo. Graças ao meu esforço? Não, graças à obra de Cristo, é por meio dele que nós pertencemos ao reino de Cristo. Então, 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, fomos gerados novamente, né? Regenerados. Nós não nascemos da semente de Adão, que está corrompida pelo pecado, está contaminada, mas a semente da qual nós somos gerados é a semente da palavra, ela é mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É uma semente que não morre nunca, é uma semente viva, e não a semente morta, que é a semente de Adão. Isso responde ali a pergunta de Nicodemos, né? Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o útero da minha mãe, vou nascer outra vez? Não, Pedro fala, não, se fizer isso, você continua sendo uma semente corrupta, uma semente contaminada. Você precisa nascer de novo, mas de uma semente viva, de uma semente pura, de uma semente que vive eternamente. Senão você vai morrer de novo. Então a regeneração nos dá uma vida que é para a vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana lá no poço, né? Ela jorra para a vida eterna. Não está passando aqui o meu slide, irmão. De que mudança necessitamos? De acordo com o apóstolo João, o que é o novo nascimento? Não é uma alteração ou adição à substância ou às faculdades da alma, e sim uma drástica mudança operada sobre a natureza humana caída, que leva o homem a ficar sob o domínio eficaz do Espírito Santo e o torna sensível a Deus, o que ele previamente não era antes. Não é uma mudança produzida pelo próprio homem, trata-se de um livre ato de Deus, não provocado por qualquer mérito ou esforço humano, por ser totalmente um dom da graça divina. Então, só um resumão aqui, falando sobre o mérito da conversão. E ele traz uma espécie de resumo, né, uma definição de Packer, para que a gente tenha isso em mente. Ou seja, resumidamente ou definitivamente, não podemos nos orgulhar de ser o que somos hoje. Se você se orgulha de alguma forma, como achando que é mérito seu o que você é hoje, se você é um cristão dedicado, empenhado, e você em algum momento se acha melhor ou superior a outros, isso precisa ser, na verdade, precisa haver um arrependimento e um pedido de perdão a Deus. Você está tentando roubar a glória de Deus ou o mérito de Deus. Ele começa a boa obra em nossas vidas e é Ele que completa em nossas vidas. Então nós não podemos ter um entendimento errado sobre a obra de Deus em nossas vidas. Amém? Então, mais um passo aqui é como acontece essa grande mudança. Qual é o processo? Então, como é que funciona? Alguns irmãos tivemos aquela discussão e, eventualmente, eu vou estar trazendo esse assunto aqui. Nosso grupo sobre a ideia de qual o destino das crianças que morrem na sua infância sem desenvolver uma maturidade intelectual, para que elas possam então aprender a ler, a discernir, né, a entender as coisas, conectar as palavras, né? Essa criança morre e ela nunca, digamos, numa visão humana, nunca ouviu, nunca entendeu o Evangelho, não é? E ela morre. Essa criança é salva. Então, por eras, né?
se traz essa discussão à tona, né? E a gente é movido por uma sensibilidade sobre as crianças. A gente não quer que crianças sejam condenadas. Eu creio que nenhum ser humano, em sua sã consciência, vai falar, não, eu acho que bebezinho tem que ir para o inferno mesmo, então ninguém vai fazer isso. Né? Pelo menos eu espero que não. Mas nós não podemos mudar o fato de que o processo da conversão, ele começa por ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus mesmo diz, bem-aventurado aqueles que ouviram e creram, né? Aqueles que não viram e creram, mas creram pelo ouvir. Então, em todo o seu, desde o início, né, quando Deus fala ali para Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, ele impõe ali algumas regras, é Deus falando com o homem, ensinando o homem, colocando regras para o homem, e o homem deve obedecer as regras que Deus coloca, né? Então, o estado que nós estamos hoje é o seguinte, antes de Cristo, antes do Evangelho, antes da regeneração, Deus continua falando, a gente prega o Evangelho, a gente fala do Evangelho para as pessoas, mas isso não causa mudança nelas, isso não surte efeito nelas, mas aquelas que surtem o efeito, tem que ser por ouvir o Evangelho. O Evangelho é o início de todo esse processo. As pessoas precisam saber da queda do homem, as pessoas precisam saber do plano de Deus, as pessoas precisam saber da obra de Cristo, qual que é o propósito, a finalidade. Os discípulos conheceram o Messias, creram que ele era o Messias, mas não haviam entendido ainda qual que era a grande obra que ele veio para fazer. Então, o Evangelho ele vai nos trazer todas essas informações. E então, quando ele é eficaz, quando essa semente é eficiente nas pessoas, Deus opera em nós, nos regenerando, fazendo nascer de novo. Então, ouvimos o Evangelho, vem a centelha de vida que o Espírito Santo traz e coloca em nós nos tornamos vivos para entender e como nós respondemos então ao chamado de Cristo. Respondemos com arrependimento e fé. Aí nós vamos passando a entender algumas passagens que às vezes era difícil de entender antes. Muitos são chamados, o Evangelho é levado para muitos, mas poucos são os escolhidos. Então, quem vai atender o chamado? Desses muitos, quem vai responder aos chamados? Aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam a centelha de vida do Espírito Santo. No contrário, os que são mortos não vão responder. Não é? Então respondemos com arrependimento e fé. E é Deus quem opera essa fé em nós. Dá-lhes um só coração, o Espírito novo, porém dentro deles. Espírito novo, porém dentro deles, né? Deus vai nos colocar em nós um Espírito novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ezequiel 11, versículo 19. Há alguns desses Rodrigo Silva da vida aí, que são arqueólogos, né? Eles fizeram uma descoberta interessante. Descobriram que as múmias dos faraós, as pessoas que preparavam ali o corpo dos reis, né, dos faraós, tiravam deles o coração de carne e colocavam ali um coração de pedra. Eu não fui verificar isso a fundo, mas alguém me disse isso, né? E de forma que quando a carne começasse a se decompor, o coração ficava ali intacto, que é de pedra, né? O coração dele ficava ali, uma ideia de eternizar aquele ser, né, que se achava Deus e tal. Os faraós têm muito essa coisa aí, né? Tinham. Então, alguém uma vez fez uma referência a isso, né, de que nós, numa visão de autoadoração, né, nos vendo como donos da nossa própria vida, nós somos deuses de nós mesmos, na nossa visão carnal e caída e pecadora, temos ali um coração de pedra, achando que aquilo vai nos eternizar, né? Aquilo nos dá segurança, aquilo nos garante uma
uma vida eterna. E isso é um pensamento idólatra que, obviamente, Deus não concorda com isso. E aí daria a entender aqui, então, que Deus nos tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração verdadeiro, um coração genuíno, mas um coração segundo a vontade de Deus. São comparações, apenas uma ilustração, mas é interessante, né, essa visão. É importante nós sabermos então que tirarei da sua carne o coração de pedra. A gente vemos de um ser criado por Deus, criado com perfeição, a semelhança de Deus. Adão, um homem até antes da queda, um homem perfeito. Mas quando ele cai, ele morre. O coração dele morre, é um coração morto. Ele não se relaciona mais com Deus. Então, quando a regeneração, quando Deus opera em nós, esse coração morto, que é um coração de pedra, é trocado por um coração a semelhança de Adão, antes da queda. E agora nós voltamos a ter um relacionamento com Deus. Agora nós falamos, Deus responde, não da forma como muitos gostariam, né, de sentar ali e bater um papo com Deus. Bom dia, Espírito Santo, né? Senta ali, o Espírito Santo senta do lado, e aí, como é que estava o café? Estava bom de açúcar? Poxa, você queria sem açúcar, né? Ninguém lembrou de você, trouxeram só café com açúcar, poxa, que chato e tal. Não é isso, mas é um relacionamento, Deus já deixou escrito o que nós precisamos saber, mas nós podemos, em oração, nos comunicarmos com Deus. Uma espécie de audiência mesmo, né? Nenhum súdito vai chegar diante de um rei poderoso e vai, queria bater um papo com você aí, né? Saber como é que está a vida, como é que é o reinado aí, as dificuldades. Não, você vai pedir uma audiência. Nessa audiência você vai fazer o seu pedido e o rei vai considerar se aceita ou não, qual vai ser a resposta dele. Ele não vai ficar ali batendo um papo com você. Mas no nosso relacionamento com Deus, Deus já deixou escrito o que nós precisamos. Então, só é possível ter esse relacionamento de entender o que Deus deixou escrito com esse novo coração que Ele nos dá. Como acontece essa grande mudança? Nós não fazemos nada, nós fazemos tudo. João 6,44 vai responder dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, João 6,44, né? O que precisamos fazer então? É preciso invocar o nome do Senhor. E quem invoca? Aqueles que Ele mesmo chama. Então o processo, ele é todo realizado por Deus. Nós não podemos invocar o nome do Senhor se não for pelo próprio Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é bendito se isso não vier da parte de Deus, né? E uma pessoa que está com Deus não vai dizer que Jesus não é bendito, ou o oposto disso, que Ele é maldito. Ninguém vai falar isso, sendo regenerado por Deus. Então isso é algo que realmente vem da parte de Deus. Qual é a nossa parte? Se Deus nos tocar, se Ele nos escolher, se Ele nos chamar, nós respondemos. E só respondemos porque Ele nos capacita para isso. Do contrário, não há nada que nós possamos fazer. Não há nada. Mas se Ele nos capacita, há algo que nós podemos fazer. E do que nós podemos nos gloriar, então? De nada. De nada. Então esse é o entendimento. Aí. Então, aí vem o entendimento da soberania de Deus na salvação. Os gentios ouvindo isso, Atos 13:48. Os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse é o versículo-chave dos calvinistas, né? Esse é o versículo de ouro daqueles que creem na predestinação. Aqui não tem para onde escapar. Mas os caras dão um jeito, né? Os caras tentam fazer umas manobras aqui e tal, mas é bem forçado. É bem forçado. Porque o texto é bem claro. Ele não fala, e creram todos os que entenderam a palavra. Ele não fala, e creram todos aqueles que se sentiram tocados, que o pelo arrepiou. Nada disso. Né? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Eu, particularmente, não vejo como se esquivar disso aqui. Mas os caras dão um jeito, né? Os caras têm aquilo em mente, né? Da participação na salvação, né? O sinergismo. Então, mas enfim. O outro texto aqui, Atos 16, 14, sempre Atos, né? Para tratar essa questão de conversão. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, uma mulher temente a Deus, ela escutava os discípulos ali, né? E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, é qualquer pessoa que pode abrir o coração, é qualquer pessoa que por seu próprio esforço pode conseguir entender o Evangelho? Não, o texto diz aqui que Deus abriu o coração de Lídia. E o texto fala que ela era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que conhecia o Deus dos judeus. Ela conhecia o Deus Criador, o Deus de Israel, mas ela não conhecia ainda o plano de Deus. Ela não conhecia ainda Cristo. Então Deus abriu o entendimento para que ela entendesse ao que Paulo dizia e o que o Paulo estava dizendo, o Evangelho. Isso vai nos ajudar, quando a gente for estudar o tema, a marca evangelismo, isso vai nos ajudar bastante quando nós sairmos para evangelizar. Parar com essa ideia de achar que o sucesso da evangelização, o esperado, né, que a pessoa creia e se arrependa, então a gente vai parar de entender que isso depende de nós. Isso chega a ser até uma soberba. Não depende de nós, a nossa missão é pregar o Evangelho. Se Deus quer aquela pessoa, Ele vai abrir o coração daquela pessoa para que ela entenda o que eu estou dizendo, o que eu estou transmitindo. E aí vai haver conversão, então, e vai haver uma pessoa ali que vai passar a servir a Deus. Ainda tratando da soberania de Deus na salvação, quando Deus quer dar vida, Ele o faz por meio da sua palavra pregada. Esse é o método de Deus, trazer vida pela palavra, para que seja dele a honra e a glória. E traz aqui alguns exemplos, né? Paulo, um homem que se dizia temente a Deus, se dizia alguém que estava trabalhando para Deus. Cornélio, que era um homem que dava esmolas, era um homem generoso. Ele era provavelmente ali trazido para o judaísmo, né? Me fugiu aqui a palavra, né? E um prosélito, né? Ele era trazido para a religião judaica, então ele conhecia Deus, ele praticava boas obras. Lídia, né? Que já foi citado aqui, alguns mais modernos, né? William Perkins, John Bunyan, Lutero, Agostinho, Spurgeon, John Newton, que era um traficante de escravos. Então, são pessoas que viviam uma vida, de alguma forma, até moralmente, né, buscando ali ser uma pessoa correta. Pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, mas foram tocados pelo Evangelho. Então, agora eles entendem o que eles são diante de Deus, pó ou vaso feito do pó. E o que há de valor dentro desses vasos, isso não é mérito nosso, isso vem, até mesmo ser um vaso não é mérito nosso, é Deus quem nos faz. Então, mas aquilo que é valoroso, né, o tesouro de Deus em nós, isso aqui tem valor, e isso é Deus quem coloca dentro de nós, não tem como você se gloriar disso. Isso realmente é absurdo, né? Então, nós cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, né? Arrependimento e a fé são graças inseparáveis. Tudo vem de Deus, né? Operando em nossa alma pelo Espírito regenerador de Deus. Pelo que, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, nós retomamos para Deus. Retornamos, né, para Deus, com contrição, confissão e súplica por misericórdias não fingidas. Ao mesmo tempo,
recebemos genuinamente o Senhor Jesus como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como único e todo suficiente Salvador. Uma definição aqui da Confissão de Fé de New Hampshire, é um artigo 8. É interessante a gente conhecer as confissões de fé. Cada uma vai abordar, às vezes, pontuações diferentes, mas em alguns pontos elas todas concordam. Essa questão do arrependimento e fé realmente é algo que todas vão concordar. Isso provém de Deus, né? Todas as reformadas, claro, né? Isso provém de Deus e não dá para separar essas coisas. A graça, uma vez alguém veio me explicar sobre Efésios, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí foi falar para ele assim, o que é que não vem de vós, é dom de Deus? Isso era um pastor. Ele falou assim, não, a graça. E a fé? A fé vem do homem. Você consegue enxergar isso aqui nesse versículo? Que o que é graça e entender que isso é algo que vem de Deus só? O favor vem de Deus. Qual foi o favor que Deus nos deu? Não é? Salvação. Então, é óbvio isso, né? Mas por meio do quê? Da fé. E aí, na sequência, ele fala, isso não vem de vós. Ele está se referindo à graça ou está se referindo à fé? Ele acabou de falar, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A graça, óbvio. Se o favor é dele, é óbvio que isso vem dele. Mas o meio com que ele faz isso, ele fala, não vem de vós. É dom de Deus, mas as pessoas querem de alguma forma, né, ter uma participação, insistem em ter uma participação na salvação. Uma salvação de graça eu não aceito, uma salvação de graça não tem graça. Fala aí. O irmão Alifer falou que a gente pode ter mais meia hora de EBD aqui hoje, que está tranquilo. Ele falou. Então, meus irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. A graça, ela tem graça sim, não no sentido que ela é engraçada, mas ela nos favorece. E esse processo acontece por meio de Deus. Aqui a Confissão de Fé de New Hampshire vai estar nos trazendo essa concordância com o que a Bíblia já diz. Na verdade, ela só destaca isso. O que compete à igreja? Vamos aqui dar uma aceleradinha para a gente concluir, falta alguns slides só. É até a sugestão do irmão Alifer. O que compete à igreja? A igreja tem que pregar a mensagem, a igreja tem que orar, a igreja precisa crer que Deus é quem faz. A igreja não tem que se preocupar com os resultados, não no sentido de que a gente não está interessado, claro que está. A gente prega o evangelho, a gente quer que as pessoas sejam tocadas pelo evangelho. Mas essa visão sobre pregar a mensagem, orar, crer que é Deus quem faz e não se preocupar com os resultados, essa visão, esse modo de trabalhar, então vai proporcionar ter salvos verdadeiros e não falsas conversões. Essas conversões que fazem da igreja mais um clube social do que um organismo divino. Então, isso é uma coisa interessante isso, né? Estava até conversando com a irmã Maria da Hora sobre o trabalho que ela teve na prisão. Muitas pessoas, ao longo dessa jornada, né, acabam perguntando para ela, e aí, quantas pessoas dessas pessoas que você evangelizou na igreja, na cadeia, se converteram? Ou quantas delas estão na igreja hoje? E eu compartilhando com ela que assim, a gente tem que tirar da mente essa ideia de que sucesso do evangelismo quantas pessoas se converteram, quantas creram, quantas estão na igreja, não cabe a nós isso. Nós somos mensageiros de Deus. Nós levamos a mensagem. Nós não levamos ali um decreto. Deus falou que você tem que se converter, você vai se converter agora. Se você não se converter, eu vou te encher sua cara de bolacha aqui, porque senão eu estou lascado com Deus. Não é isso.
Somos mensageiros. Então, qual que é o sucesso da nossa missão? Levar a mensagem. Você levou a mensagem? Levei. Sucesso. Você fez o que Deus mandou você fazer. Então a igreja precisa pensar assim. Aí nós pregamos, nós oramos pelas pessoas, pela conversão das pessoas. Nós vamos crer sempre que se Deus quer aquela pessoa, Ele vai trazer aquela pessoa, vai tocar o coração dela. Não necessariamente ela tem que vir para a minha igreja. Às vezes ela pode ir para uma outra igreja e Deus usar ela lá, né? Então, não ficar preocupado com o resultado no sentido de, ai meu Deus, né? Se aquela pessoa não se converter, então eu não fiz o meu trabalho. Não é isso. Então, quando a gente tem essa visão, então na igreja, nós não vamos termos aqui pessoas que a gente quase que obrigou aquela pessoa a vir para a nossa igreja. Às vezes com ameaças. Olha, se você não for da minha igreja, você vai para o inferno e sua vida vai virar uma desgraça, uma maldição, um gafanhoto, devorador, nada disso. Né? Nem também com ilusões. Não, se você vir para a minha igreja, você vai arrumar um emprego bom, a sua saúde vai melhorar, você vai parar de ter vontade de fazer coisa errada, né? O seu relacionamento vai melhorar e tal. Tem essas coisas. Você vai simplesmente pregar o evangelho, orar por aquela pessoa, você vai crer que Deus vai fazer a obra dele na vida daquela pessoa e você não vai perder o sono porque aquela pessoa não creu no evangelho. Mas gostaria muito que ela fosse tocada, mas se ela não é tocada, quem sou eu para questionar a decisão de Deus? Né? Deus sabe exatamente o que Ele faz. E aí vamos entrar nessa questão de falsa conversão. Nós não somos convertidos a uma religião, a uma pessoa, um pastor ou evangelista. Se for verdadeira, será tão somente a Cristo. Uma conversão, ela é em Cristo. Nós olhamos, Ele é o nosso mentor, Ele é o autor da nossa salvação, é Ele quem nos instrui, Ele é a nossa referência, é Ele que nós vamos imitar. Então, uma consequência ruim é que se a igreja entende erradamente o que é conversão, então tem-se muitos não convertidos no meio dos convertidos. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que há igrejas onde está cheio de pessoas convictas da sua conversão e ali no meio tem um ou outro que não é? Toda igreja vai ter. Toda igreja vai ter um ali que é o peixe fora do aquário ali. Ou melhor, é um peixe de outro aquário, num aquário que não... Peixe de água salgada num aquário de água doce. Ele está perdidinho. Mas ele acha que está no meio dele ali, né? E como é que a gente identifica isso? Isso se evidencia pelos seus frutos. Os assuntos que a pessoa comenta, suas preferências, a maneira como ele interage com as outras pessoas, a maneira como ele interage com a palavra de Deus. Né? Isso vai se evidenciando. E a gente precisa estar atento a isso aí. E quais seriam esses frutos? Ele tem interesse em lutar contra o pecado? Ele demonstra interesse pela palavra? Ele busca Deus em oração? Ele busca comunhão com os irmãos? Se a resposta para essas perguntas é sim, então isso vai indicar ou sinalizar que houve uma conversão. A gente precisa considerar essas questões, tá? Essas perguntas aqui. Então, não tem como você aceitar na igreja uma pessoa como membro se ela não tem um contato, se a gente não está no nosso meio, se ela não interage, se ela não é frequente. Né? A gente precisa ter essa comunhão para poder fazer essa análise. E nós temos que fazer essa análise, não tem jeito. Então, ainda nos quais os efeitos na igreja, então isso vai trazer seriedade com disciplina. Nós seremos exigentes quanto a quem pode participar da ceia. Esse ponto aqui, eu gostaria de esclarecer a questão seguinte. Eu não sou adepto a dizer quem pode e quem não pode participar da ceia. Há igrejas que fazem isso, igrejas reformadas. Eu passei uma experiência, uma igreja que eu frequentava antes de vir para cá, que era Ação Bíblica. E eles tinham um costume, inclusive por isso que eu fiz questão de mudar essa maneira de celebrar a ceia, de que eles traziam 2
presbíteros, né, ou 2 diáconos à frente, um pegava o cesto de pão, o outro pegava a bandeja de cálice, e eles saíam circulando a igreja servindo. E eu lembro de uma cena que uma dessas pessoas que estavam servindo, ele sabia que uma das pessoas que estavam lá na igreja era uma mulher separada, que estava morando com um homem e eles não eram casados. E quando chegou com a cesta na vez dela, ela esticou a mão para pegar ele e tirou a bandeja. E passou para outra pessoa. Eu lembro que isso ficou uma coisa que me deixou bastante impressionado. É dever da igreja vetar quem participa da ceia ou não? Esse tipo de questionamento trouxe a algo que nós nessa igreja aqui experimentamos por um tempo, que é a ceia ultra restrita. Porque você vai restringindo, chega ao ponto de ultra restringir. E seria só quem é membro da igreja local que pode participar. Membro, frequentante, simpatizantes, visitantes, não podem participar. Só quem é membro da igreja pode participar. Então, acho que isso vai levando a um ponto extremo. Então, eu sou penso da seguinte forma. A igreja, ela orienta, ela diz, olha, só pode participar da ceia quem é sincero de coração. Se você já sente que você é convertido, se você de fato busca a palavra de Deus todos os dias, você tem consciência de que não deve pecar e pede perdão pelos seus pecados, se você tem comunhão com a igreja, do contrário, não participe. Então, veja nesse sentido. Exigentes quanto a quem pode participar da ceia, nesse sentido. Exigentes quanto a quem pode se batizar, não sendo apressados e evitando a falsa conversão. Há igrejas por aí que está tendo culto lá. Tem um filme, não lembro agora o nome do ator, é meio estranho o nome dele, mas o nome do filme é Redenção. É conhecido como Pastor Metralhadora também. Ele vai ter uma missão lá na África, mas antes dele ir nessa missão, ele está numa igreja, e ali o pastor tem a pregação, ele faz o apelo, e quando acaba o apelo, ele tem um batistério, igual aqui, tem um batistério lá atrás, e ele pergunta quem quer ser batizado, ou quem quer se converter, ele quer ser batizado e tal. E aí existe uma certa pressão em cima desse homem, que até então ele não é ainda convertido, o pessoal cutucando ali e tal, né? Ele foi na igreja nesse dia, ele levanta e vai, né? E é batizado ali na hora, né? Então, há uma preocupação em relação a isso, né? Esse imediatismo, né? A pessoa, vamos aproveitar que ele está aqui, se Deus trouxe aqui é porque Deus tem um propósito na vida dele. Então, joga o homem na água lá, pronto, agora você, né, é uma nova criatura e está tudo certo na sua vida, né? Então, uma igreja que está preparada não vai fazer isso, né? Vai se preocupar com essa questão aí. Vai ser mais exigente, né? Exigente e cuidadoso a respeito de receber novos membros. Tem mais de um ano que essa pessoa está vindo aqui. Mas ele está vindo por causa do namorado, por causa da... Não importa, tem um ano aqui, vamos já adotar aqui, né? Vai aumentar o dízimo na igreja e o nosso status vai ficar de 50 membros para 51, então estamos crescendo, Deus está abençoando. A igreja séria não vai pensar dessa forma. Pelo contrário, vamos evitar trazer problemas, né, para dentro da igreja. Contaminação. E também vai ser uma igreja responsável, né? Vai ter responsabilidade. Então vai tratar encorajamento, repreensão com amor, né? Isso é comum e não extraordinário. Isso acontece. Você dá um feedback aqui, um feedback ali, né? Isso vai acontecer. Às vezes, mas a pessoa vai ficar chateada. Então, olha, vou fazer isso com o máximo de amor possível. Oração, sabe? Mas precisa ser feito. Uma igreja sadia, ela sabe que precisa tanto encorajar como repreender aqueles que precisam disso. Então, o que é a conversão? Resumo. A compreensão bíblica da conversão reconhece que só Deus pode salvar e que Ele salva indivíduos, não é coletivo, né, é individualmente, permitindo-lhes responder à mensagem do Evangelho através do arrependimento dos seus pecados e confiar em Cristo. Na conversão, Deus dá vida aos mortos, a referência a Efésios 2:5,
dá vista aos cegos, 2 Coríntios 4, de 3 a 6, e ele dá os dons da fé e arrependimento, Filipenses 1, 29, Atos 11, 18. Na conversão, as pessoas arrependem de seus pecados, Marcos 1, 15 e Atos 3, 19, e elas creem em Jesus, João 3, 16, famoso, né? E Romanos 3, de 21 a 26. Então, essa é a definição aqui, um resumo sobre a conversão. Tudo isso nós já foi tratado aqui, é apenas um resuminho de tudo que já foi falado. Ele vai trazer algumas referências bíblicas, né? Onde está isso na Bíblia? Marcos 1,15, Jesus chamou as pessoas para se arrependerem e crer nele. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então, João 3, de 1 a 8. Né? Isso é bem claro, é necessário um novo nascimento, é necessário uma conversão. Ao longo do livro de Atos, os apóstolos chamam as pessoas para se converterem de seus pecados e confiarem em Cristo. Então, tem aqui, em Atos, tem o 2,38, 3,19 a 20, 10, 43, o 13, do 38 ao 39, o 16, 31 e o 17, 30. São algumas referências de Atos citadas aqui, onde as pessoas são chamadas para se converterem de seus pecados ou se arrependerem, dependendo do versículo que é citado. Muitas epístolas descrevem tanto que nós precisamos se arrepender e crer em Cristo, quanto a obra sobrenatural de Deus para realizar isso. Aí as referências, Romanos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Timóteo, né, são livros onde traz essas citações que é necessário se arrepender e crer em Cristo, e que isso é algo que é uma obra sobrenatural de Deus em nossas vidas. Por que isso é importante? Então, esclarece como as igrejas devem exortar os não cristãos, elas devem chamar os não cristãos a se arrepender dos pecados e confiar em Cristo. Essa é a missão da igreja. A igreja tem que levar essa mensagem. Ela lembra as igrejas que devem confiar em Deus em todos os seus esforços evangelísticos. Só Ele pode dar uma nova vida espiritual. E não se enganem. É muito comum, e eu ouvi muito disso em muitos pastores, ou muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, de achar que, só de você ouvir falar, a pessoa fala assim, eu já levei 50 pessoas para Cristo. Só de você ouvir falar isso, já é um sinal de que essa pessoa não entendeu quem faz a obra. É muito perigoso isso. Nós não levamos ninguém a Cristo, nós levamos Cristo às pessoas. Essa é a nossa missão, levar o Evangelho. Se a pessoa vem para Cristo, não foi eu quem trouxe, não foi eu que fiz essa obra, foi Deus. Isso é muito claro na Bíblia, muito claro. Então, se algum dia nós já dissemos isso, ou se ainda tínhamos esse pensamento, esquece isso. Isso é, como diz o irmão Oliver gosta de falar, isso é heresia, né? É heresia. A obra é de Deus, a nossa missão não é converter pessoas. Isso é a obra do Espírito Santo, isso está bem claro na Bíblia. A nossa obra, a nossa missão é levar o Evangelho. Então a igreja sadia, ela entende isso. Ela lembra as igrejas que devem confiar em Deus, que apesar de todos os meus esforços evangelísticos, só Deus pode dar uma nova vida espiritual. Ele ensina as igrejas a manter uma distinção nítida entre elas e o mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo. As vidas dos membros da igreja devem ser marcadas pelo fruto da conversão, e as igrejas devem admitir ao batismo e à ceia do Senhor somente aqueles que mostram evidências de conversão. Lembrando daquele adendo que eu trouxe aqui, né? O conselho de Paulo, cada um examine a si mesmo, mas a igreja vai orientar as pessoas para que tenham essa compreensão. Se você fizer diferente do que nós estamos falando aqui, você está acumulando ira de Deus para você mesmo. Você está trazendo maldição para você mesmo ao participar da ceia indignamente. As igrejas devem evangelizar e ensinar sobre a vida cristã de tal maneira que a natureza radical da conversão seja continuamente enfatizada. Não é só aquele momento. Eu fui aqui tão tocado profundamente por essa palavra e tal, me arrependo
quero ter uma vida com Cristo, fazemos a oração, e aí a pessoa acha que porque ela fez aquilo, ela não precisa fazer mais nada, né? A salvação dela está garantida, porque ela teve aquele momento ali, então ela pode voltar para a vida dela de pecado. Então não houve conversão. Evidentemente não houve conversão, isso é claro, né? Então isso precisa ser uma coisa continuamente enfatizada. Essa mudança precisa continuar acontecendo. Então esse aqui é o slide final. É isso, confere aí, irmão. Olha, conseguimos concluir aqui a conversão em uma manhã, né? Então, se Deus quiser, em breve, não de forma acelerada ou apressada, mas se Deus quiser, em breve, teremos um batismo aí, segundo alguns irmãos, na cachoeira. Mas o irmão José falou que não pode levar farofa e não lembro mais o que ele falou. Sei que falou que não era bom levar alguns elementos aí que podem caracterizar um outro segmento aí, né?